E agora a gente vai para um papo muito legal. Eu pensei até que a galera ia trazer corrente, as caixas para escapar, cartola com coelho, entendeu? Por quê? Porque a gente vai ter agora um podcast Dentro do Ringue, junto com a Maria, e a Maria vai bater um papo, vai entrevistar ele que é o mago. Algumas pessoas chamam ele de Christopher, né? Mas parece que até que nem a mãe dele sabe que o nome dele é Christopher mais, né? E ele está vindo com a gente aqui, junto com a Maria, para o podcast Dentro do Ringue. Vamos lá, o mago do e-commerce junto com a gente. Bora, vem para cá, Maria e Christopher, bora! E aí, cara, beleza? Vai fazer mágica aí pra gente? E aí, Pedro? Tudo bem? Posso pegar essa Claro. A galera acha que é maga, a gente faz muito milagre, né? É, né? E milagre a gente não tá fazendo ainda. Milagre não, só mágica. Mágica, ainda mais com recorrência, então, cara, mágica fica mais fácil fazer. Show de bola, show de bola. Palco é com você, tamo junto, Maria. Obrigada, Pedro, é isso aí. Bom, então vamos fazer aqui a nossa conversa. Para começar, vale lembrar que esse podcast é um oferecimento dos nossos patrocinadores, a IAPay, a NetShowMe e a Elo. Então, seja muito bem-vindo ao Dentro do Ringue. Vamos contar aqui um pouco, né, sobre a sua história. Quem é o Mago? Ele já foi eleito o melhor profissional de e-commerce em 2019. Além disso, já trabalhou na Reserva, na Lepostiche, em várias empresas no segmento de e-commerce. Sabe tudo desse assunto, certo? Seja muito bem-vindo. Imagina. Sim. É isso aí, muito obrigada. E para começar, a gente já conversou um pouco sobre esse assunto, de que mesmo quando a gente fala de e-commerce, também existe a recorrência no e-commerce, né? Então, mesmo que você tenha uma loja virtual, você espera que as pessoas voltem e comprem novamente na sua empresa. Melhorou agora? Ficou 100% agora, né? Tá 100% então, tá bom, agora, fechado. Né? Legal, falar um pouquinho então de comércio eletrônico. Isso, eu queria que você comentasse um pouco sobre as taxas de recompra, tá né? Bom. A gente tem um dado aqui que mostra que no primeiro semestre de 2021, o e-commerce brasileiro bateu um recorde de vendas. Totalizou aí um faturamento de 53 bilhões, até um pouco mais. Mas a taxa de recompra não foi assim tão boa, né? Então as pessoas acabam não voltando para as lojas. E a gente queria entender por que isso acontece. Perfeito. Eu acredito que no comércio eletrônico, hoje, a gente tem uma grande dificuldade dos varejistas em entender de recompra. Eu acho que esse é um primeiro ponto. E a gente percebe-se que a falta de planejamento, a falta de conhecimento, de entendimento do que é recompra, do que é um CRM, do que estratégias para você reter, muitas vezes, o cliente, eu acho que isso faz com que a taxa de recompra seja baixa. Acho que esse é o primeiro ponto. Porque se a gente pegar grandes e-commerces, né, talvez a gente vai falar sobre isso, mas os big players, que detêm aí 85% do tráfego do e-commerce nacional, hoje a gente percebe muito, e deixa isso muito claro, que eles focam muito na recorrência. E às vezes o lucro do e-commerce, ele está na recorrência. Boa parte disso. Importante. E aí, obviamente, porque recorrência dá trabalho. Não é algo assim, não é fácil, né? Dá muito resultado, mas também dá muito trabalho. Então, o fato de dar muito trabalho é diferente de você investir em mídia paga. Que você investe uma mídia paga, a máquina praticamente roda para você. CRM você tem que fazer muito exercício, criar muitas réguas de relacionamento em cima do produto, conhecer o seu cliente, conhecer a sua persona. Então, acho que a falta de conhecimento faz com que os varejistas, propriamente dito, no e-commerce, acabe não focando na recorrência e, consequentemente, a taxa de recorrência fica baixa. Então, acho que o principal motivo é o não conhecimento, e aí a gente tem esses resultados aí. E aí, por um outro lado, os big players acabam fazendo isso muito bem feito. E aí, quando eu chamo de big players, estamos falando dos grandes varejistas, estamos falando de Magazine Luiza, estamos falando de grandes, realmente, a B2W e assim por diante. E aí eles, obviamente, vão conseguir encantar o consumidor. E aí eles já detêm muito bem do tráfego e detêm a recorrência.
Isso daí tem tudo a ver com a palestra que a gente teve antes, né? Que a Camila conversou aí com o pessoal da GUP, da CS Academy. Não tem como não olhar para a experiência do cliente, não estar perto desse cliente, né? E aí aqui, falando um pouco mais sobre estratégias que os varejistas têm, a gente também já falou um pouco sobre cashback. Essa estratégia do cashback força o cliente a voltar, né? A pessoa pensa, ainda tenho lá, sei lá, R$10, um descontinho, alguma coisa, eu vou voltar e vou comprar de novo nessa empresa. Mas como que funciona isso na prática? Como que você passou por essa estratégia lá na reserva? Como que as pessoas começaram a atuar isso no Brasil? Tá todo mundo falando de cashback agora e queria que você contasse para a nossa audiência como que é isso, como que essa estratégia sai do zero ao rodando 100%. Legal. Primeiro ponto que o pessoal tem que entender de cashback, que tudo que os varejistas, o mercado usa demais, no final ele acaba entrando em desuso. Começou com o cupom. O cupom era uma estratégia muito forte, mas eu vou pegar o exemplo propriamente do iFood, né? O iFood hoje, você recebe cupons e push todos os dias, te fomentando a consumir, né? Só que a partir do momento, quando você tem uma estratégia fomentada demais, ele vira arroz de festa. Você já não consegue ser impactado. E aí, o que os varejistas entenderam? Eles deram um segundo passo, que é o cashback. O cashback, gente, nada mais é do que... Existem duas vertentes de cashback. Tem a cashback passado e cashback futuro. Vamos falar de cashback futuro primeiro. Quando você promete para o seu consumidor que parte do valor da compra dele volta para ele em créditos na própria empresa. Tá? Então, isso é o cashback. Bom, mas qual é a vantagem do cashback? Por que eu vou devolver parte do dinheiro para o consumidor para que ele volte a comprar? Porque existe um cálculo onde a gente entende quanto que é o custo de aquisição do cliente, o custo de aquisição do meu consumidor. E a gente percebe que esse custo de eu adquirir um novo cliente, ele é mais caro, ele é maior do que a gente devolver parte do dinheiro para ele. Então, essa estratégia faz com que a empresa economize se fizer a conta certa. Então, partindo que é uma estratégia para nós economizarmos e a gente aumentar o nosso fluxo financeiro, porque nós aumentamos a venda, então a gente tem essa estratégia de prometer isso para o cliente futuro. Mas, Mago, puxa, até eu fomentar isso, até eu criar essas estratégias, tem alguma outra estratégia de cashback que dá para fazer? Sim, que é o cashback passado. O que é o cashback passado? E agora eu gosto de trazer algo bem prático para a galera que está assistindo já conseguir fazer hoje. Hoje, vai, ó. Só não faz agora, espera o evento encerrar, mas você vai fazer hoje. Que é o seguinte, você vai separar teus top 100, top 200, top 300 clientes. E você vai mandar um SMS, ou um push, ou um e-mail, dizendo, olha, cliente, você ganhou 10, 15, 20, aí depende da margem de cada um, 10, 15, 20% do valor da compra passada dela, historicamente para trás, e fala, olha, você pode comprar agora, porque você tem um crédito. Mas, porém, contudo, entretanto, você tem 48 horas para gastar esse crédito. Você bota o prazo ali, Você bota o prazo para dar o senso de urgência, dar o gatilho ali. E aí, o que acontece? Eu tenho certeza absoluta que vocês vão conseguir fomentar. Você pode fazer isso para Black Friday, né? Pega toda a sua base e fala, olha, você tem um valor aqui conosco, e a pessoa volta. Então, são estratégias que a gente utilizou lá na reserva, que a Magazine Luiza está fazendo. Então, a Magazine Luiza, hoje, ela está em horário nobre, numa das maiores emissoras do Brasil, falando de cashback. Olha, compre no aplicativo e ganhe cashback. Então, para o consumidor, olhando para o lado do consumidor, ele tem uma percepção de que ele está economizando dinheiro. Né? E quando você já dá um cashback passado, existe na psicologia humana que ninguém gosta de perder. E principalmente ninguém gosta de perder dinheiro. É o gatilho, né? Exato. Então quando você fala para alguém, olha, você tem R$20 e se você não usar você vai perder, a pessoa sente na obrigação de consumir esse dinheiro. Então tem essas estratégias. E além do cashback, como você falou, tem outros tipos de estratégias. Como, por exemplo, temos estratégias de Member Get Member. O que é o Member Get Member? Que é o que o Uber usa, o iFood usa. Você distribui um cupom para o seu consumidor,
O seu consumidor, o seu cliente final, compartilha esse cupom com os amigos, com os familiares, e que se alguém usar o cupom dele, ele ganha crédito. Então, tem várias estratégias que a gente utilizou, né? Isso para quê? Para focar em recorrência. Acho que esse é o ponto importante. No final das contas, a gente quer reter o cliente, né? A gente quer que o cliente compre novamente da própria empresa. E tem aquela famosa frase, né, que é muito mais fácil você pegar o cliente que você já tem e trabalhar com esse cliente do que gastar para trazer cliente novo, né? Então tem que aproveitar o cliente que já veio, já comprou, já conhece a experiência de comprar na sua empresa para aproveitar. E falando um pouco também desse assunto, né, a gente não pode deixar de citar a Black Friday, que está chegando aí e quem está de casa com certeza já está preparado, já está começando a planejar ali o que vai fazer para Black Friday. E aí, pensando um pouco nisso, né, você me contou até esse dado, ó, de que em 2019 a taxa de recorrência do e-commerce brasileiro foi menor que 3%. Já em 2020, essa mesma taxa subiu para 10%. Então, a gente já teve aí uma elevação, né? Mas o que a gente pode pensar assim para esse ano, para melhorar, trazer cliente antigo para comprar de novo? E quais são as tendências que a gente está observando no e-commerce para Black Friday? Perfeito. Eu vou responder a primeira e a última quase juntos. Tranquilo. Por que o aumento da recorrência aumentou? Muito porque os big players, que detêm 85% do tráfego do e-commerce, estão fomentando o cliente a usar o aplicativo. Então, se a gente perceber hoje, quem está nos assistindo, eu tenho certeza absoluta que vocês provavelmente têm ao menos um aplicativo de compras de e-commerce no seu celular, né? Só um? No mínimo, né? No mínimo. Então, com o aplicativo no celular e com a facilidade de enviar uma comunicação mais única para o cliente final, isso acaba fomentando a recompra e a recompra, num geral, cresce. Só que eu acredito que isso muito é por causa dos big players. Quando a gente olha agora para os e-commerces de pequeno e médio porte, a dica que eu dou agora para o Black Friday é o que a gente pode fazer para fomentar, né? Primeira coisa incontestável, conheça o seu cliente. Quem ele é. E aí, para não ficar um negócio vago, né? Eu acho que foi falado muito bem na última palestra. Usa o Excel. Baixa o Excel lá e separe quem é o cliente de primeira compra, quem é o cliente recorrente, quem é o cliente que comprou mais do que 2 vezes de você, 2 ou 3 ou 4. E aí, a gente tem muitas estratégias que a gente pode fazer. Não é só o e-mail. Temos o SMS, temos o push, temos o WhatsApp. E quando a gente fala de WhatsApp, por favor, sem a gente entrar em termos informais ou ilegais aqui, mas o que você pode fazer fala individualmente com cada um dos seus melhores clientes. Olha, Black Friday vai acontecer assim, vou antecipar Black Friday para você, eu vou garantir preço de Black Friday para você que é meu cliente, vou beneficiar você. Até porque, gente, não sou mago, mas já vou preditar algo que aconteceu nas últimas 10 Black Fridays. O custo de mídia paga vai aumentar. Se você quer continuar com a mídia paga, inflacionando, pagando mais, não faça CRM. Se você gosta de deixar o tio Mark mais rico, não faça recorrência, não faça CRM. Continua aí nessa tua estratégia que você está deixando o teu sócio rico. Agora, se você quiser economizar e focar no seu cliente, eu tenho certeza absoluta que fala com seus clientes por WhatsApp, antecipa as ofertas para eles, faz uma base legal, que a estratégia de venda, você vai conseguir vender muito mais para quem já é teu cliente. É isso aí, você até trouxe um pouco disso, né? Falando um pouco dessa questão logística também, que a gente sabe que tem as grandes empresas, que é difícil de bater de frente com essas grandes empresas, mas como que os pequenos empreendedores podem compensar? A gente sabe que hoje está uma disputa, né? Entrega em 1 dia, entrega em 10 horas, entrega em meio-dia, sei lá, daqui a pouco vai chegar na sua casa, você pensou, vai ter uma coisa na sua casa. Como que quem não é, enfim, né, nenhum desses grandes varejistas, pode combater essa questão da logística com outras estratégias? Quais dicas que você traz para esse ponto, assim? Eu tenho a seguinte crença. Frete é decisivo, sim. Né? Ele é estratégico, muito. Mas, quando você tem uma comunicação única com o seu cliente, o frete pode ficar em segundo plano. E que tipo de estratégia a gente pode fazer? Por exemplo,
Se você precisa de tráfego dentro do seu e-commerce, se você anuncia para o Brasil inteiro, o que você acha para você fazer anúncios por estado e para cada estado você fazer uma landing page com a temática do estado? Rio Grande do Sul entra com banner de chimarrão, né? Minas Gerais você entra com o pão de queijo. Conectar com aquela audiência, né? Com essa audiência, porque quando a pessoa entra e fala, uau, e aí você conseguir de alguma forma capturar a informação desse lead, ou se esse consumidor comprar, e você manter uma linha comunicativa com ele, do estado dele, isso faz com que o frete já não seja o uau. E aí ele fala assim, nossa, eu nunca vi uma experiência dessa forma, eu nunca vi algo tão segmentado assim, que você fala, imagina como é a entrega, imagina como é o produto, imagina como é a embalagem. Você gera essa expectativa no consumidor. Então isso faz com que você brigue com os grandes players, por quê? Assim como os grandes têm muito dinheiro e têm muita forma de fazer estratégia, eles têm também uma coisa que os pequenos não têm, porque eles não podem errar. Ou seja, se eles errarem, pequenininho que seja, impacta muito, porque eles são muito grandes. Agora, você é pequeno, você pode fazer vários testes, você pode aplicar várias estratégias ao mesmo tempo, sem o medo de errar. Então, gente, cria novas estratégias, comunicação com cada público diferente, isso faz com que você seja diferente dos grandes. Até porque você não lembra dos grandes, e agora eu vou falar B2W, Magazine Luiza, Mercado Livre, com uma comunicação individual em massa. Eles não conseguem, porque é muita gente. Então, eu acho que aí é uma saída diferente para fugir dos grandões. É aquela coisa, né? Do errar pequeno, errar rápido, Isso. com pouco dinheiro. Perfeito. Que daí você já consegue realinhar o caminho. Esse caminho foi lá, não deu certo, já consegue trocar a rota e até dar tudo certo, fazer uma bela Black Friday. Demais, até porque, de novo, gente, essa vai ser uma das Black Fridays históricas. Todo ano é. Mas essa, devido ao momento atual da pandemia, da retração da economia, então eu acredito que a Black Friday vai vir com peso, até porque eu sempre brinco, Black Friday, gente, é o evento mais egoísta que tem. Por quê? O Dia das Mães você compra para as mães, Dia dos Pais para os pais, Dia dos Namorados para os cônjuges, Black Friday é para você. Então é o momento de você se jogar, aumentar o ticket médio, comprar aquilo que você estava esperando e antecipar muitas vezes as compras de Natal. Então eu acredito que quem fizer uma estratégia bacana. E quando a gente fala também de Black Friday, aproveitando o gancho, também não é só preço, né? Gente, não é só preço. Aproveita para aumentar a sua base de clientes, aproveita para expor sua marca, aproveita para fazer um lançamento de produto, que eu acredito que você consegue fazer uma coisa bem bacana, bem diferencial, que não seja focado somente em desconto. Podemos fechar aqui com uma pergunta da galera, uma pergunta do chat? Por favor. O Danilo perguntou, o que vocês acham da tendência do mercado de afiliados, de afiliação? Tá bom. Na minha visão, afiliado não é um negócio novo. Né? Para quem é do e-commerce agora, olhando um pouquinho para mim, um pouco de dinossauro agora, afiliado sempre... Quanto tempo você já tem de e-commerce? 12 anos. Fala sério, né? Sabe tudo. 12 anos. Sabe tudo, mas também a cada 2 anos muda tudo e sempre tem alguém mais jovem que você, mais rico, mais inteligente. Então é difícil competir também, mas a gente está falando que de afiliação, eu gosto de pensar da seguinte forma, tá? Como qualquer negócio, a gente precisa de pessoas para vender. A gente precisa de tráfego. Então a gente pode ir no Facebook, a gente pode ir no Google, a gente pode, sei lá, fazer um outdoor na Avenida Paulista. São canais de tráfego. A afiliação é mais um canal de tráfego que os e-commerces têm que estar. Por quê? Porque é um canal que normalmente você só paga, né, na maioria das vezes, só paga se obter uma venda. Então você entra com um risco praticamente zero. Você apenas tem que fomentar, fazer gestão, conhecer quem são os seus afiliados. Mas é um mundo que poucos e-commerces hoje aproveitam e que pode te trazer uma boa receita, pode gerar um bom tráfego para o seu e-commerce. Não é a solução, mas é mais um canal para você trabalhar, você né? Prefere ter 5 ou ter 100? Claro, então, isso aí. Diversidade, né? Diversificar Muito. seus canais. É isso mesmo. Perfeito. Olha, muito obrigada, Eu que Mário, agradeço, pela sua gente. presença aqui no Recorrência.
eu chamo aqui de volta o Pedro para a gente fazer já aqui a troca para a próxima palestra, que a gente já vai falar um pouquinho aí de Open Banking, Pix, meios de pagamentos, também coisa aí que o pessoal quer saber, e precisa saber. E já precisa se preparar para Para ontem. Tudo isso.